V2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito prazer, os Guerrilheiros da Notícia. Hoje, abrilhantando nosso programa, Matias Nagelstein, Henrique Sarmento Barata, Moacir de Araújo Lima, Ivori Coelho Neto, Cláudio Candiota Filho e Jaime Koenek. Nosso e-mail está à sua disposição nesta terça-feira, é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o fone fax também à sua disposição, 3231-5180. Notícias, JK. A Assembleia Legislativa está reunida e daqui a pouco deve iniciar a votação sobre a reforma administrativa enviada pela governadora Ieda para o Poder Legislativo Estadual. Nessa reforma está presente a criação de 3 novas secretarias, extinção de outras, fusão de alguns órgãos, enfim, um redesenho do Estado do Rio Grande do Sul. A governadora está muito atenta a essa votação porque é a primeira votação que vai testar a maioria absoluta do governo no Poder Legislativo. Eu posso antecipar que essa maioria será obtida. O projeto de reforma será aprovado porque, inclusive, deputados do PDT, que recém saíram do governo, estão de acordo com essa reforma e vão votar 12 emendas que são favoráveis à reforma administrativa. Portanto, a governadora, que está ainda em Brasília, está retornando de Brasília, onde foi conversar com o ministro da Fazenda para obter recursos para o Rio Grande do Sul, e declarou em entrevista coletiva lá em Brasília esta tarde que foi muito bem recebida e que espera obter sucesso nas suas pretensões, terá sua primeira vitória parlamentar na Assembleia Legislativa. Eu acho tranquila também a aprovação. A base parlamentar da governadora, tirando o PDT e o DEM, os democratas, né, o PFL, é de 32 deputados. Então, dá uma maioria tranquila. E nesses projetos, que não são, digamos, tão polêmicos, acho que a maioria do PDT e a maioria dos democratas irão votar com a governadora. Mas eu acho que o fato mais relevante do dia, se me permite, JK, é o fato relevante que foi publicado hoje, que foi tornado público hoje, através do qual é noticiada a capitalização do Banrisul. Não vou usar termos técnicos, porque não, o Baldi, que é o especialista, mas vai ser, em resumo, vai haver uma emissão ao mercado de ações. 12 bilhões. Isto, para que o nosso Banrisul seja capitalizado. Esse é um assunto que vai dar uma polêmica enorme. O que significa isso? Abrir o capital. Abrir o capital, porque hoje 99,9%. Como é que é? Abre o capital e entrega a chave do capital? Não. O que os sindicatos dos bancários advertem que é isso, que na abertura do capital a chave será entregue e é um caminho para a privatização. É o primeiro caminho para a privatização. Tanto é que estão de plantão permanente os sindicatos dos bancários temendo essa privatização. Mas na verdade é o seguinte, as ações são sem direito ao voto, até onde eu sei. E para a privatização, todo mundo sabe, está lá na Constituição, uma emenda constitucional estadual de autoria do nosso guerrilheiro Vieira da Cunha, que impede a privatização do Banrisul sem que haja um plebiscito anterior. Sim, mas quem é que vai comprar a ação? O mercado. Sim, mas por quê? Porque se o não tem problema direito a nada, eu explico. Eu não entendo muito da matéria, mas explico. Que é o seguinte, não há necessidade do Estado ter 99% das ações. Isso. O que interessa para o banco continuar estatal é que o Estado tenha 51%, ou seja, tem um controle acionário. Então, os outros 49% podem ir a mercado, vão ser negociados em bolsa, permitindo que o público tenha acesso a esse papel e possa usufruir dos dividendos, enfim. Ou seja, o Estado consegue um recurso vendendo esses papéis e mantém o controle acionário do banco. Salvo o melhor juízo, é mais ou menos isso que eu entendi. E, aliás, eu vou me arriscar
a definir minha posição diante dessas informações. Eu sou absolutamente favorável a isso. Se for eu sou isso... contra a privatização do Banrisul, mas nesses termos como eu ouvi até hoje, não há porquê. Porque o Estado tinha menor participação acionária do Banrisul até o governo Brito, quando houve uma consolidação das dívidas, etc. Ele tinha 70 e poucos %. Aí passou, desde o governo Brito, a 90 e poucos. Eu acho que o governo, diante das dificuldades, por todos nós conhecida, eu acho que é uma maneira, sim, criativa, sem perder o controle do banco, de capitalizar. Vou ser mais favorável ainda, ser completamente favorável, se esse dinheiro não entrar para a vala comum. Não for para cobrir déficit. É para cobrir o déficit. A intenção é para cobrir o déficit do governo do Estado, que é 160 bilhões. Eu ouvi que poderá ser utilizada parte para a criação de um fundo previdenciário, que é uma bomba relógio. Uma bomba relógio que já foi resolvida, por exemplo, no estado do Paraná. Eu sou fã da questão previdenciária no Paraná, conheço bem a questão. Lá foi criado um serviço social autônomo, não é ligado ao governo, é um serviço público que foi criado com os royalties de Itaipu. Que nós não podemos criar fundos sem dinheiro, né? Muitas vezes se fala criar fundo, mas não é. Tem que ter um aporte grande de capital. Tem que ter fundos. Tem que ter fundo. E lá no Paraná se conseguiu via o Itaipu. E ele já ajuda muito o Estado hoje a pagar as aposentadorias, e daqui parece que 13, 14, 15 anos ele vai ter autonomia para pagar a aposentadoria dos funcionários públicos. Então, um pouco desse dinheiro vai ser para criar o fundo. Tomara que seja. Tomara que seja. Moacir, essa notícia aqui de planeta habitável fora do sistema solar. Pois é, pela primeira vez se tem a descoberta fora do sistema solar de um planeta. Isso foi feito pelos cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Astronômica no hemisfério austral. A existência de um planeta que tem condições, pelo menos pelo que se sabe até agora, faltam mais análises inclusive, teria condições para gerar o fenômeno da vida semelhante ao planeta Terra. Uma das condições básicas para que se tenha vida como nós entendemos, porque a parte disso que nós vamos dizer agora, vida semelhante à nossa, a ficção permite muitas extrapolações e nem sempre a ficção está no caminho errado. Existem muitas realidades. A física hoje trabalha até com a teoria dos multiversos, e esse problema de vida e consciência ele está muito amplo. Por exemplo, cada um de nós tem bilhões e bilhões de células. Cada célula é uma unidade de consciência, é uma vida. Tem a sua descrição matemática própria, tem o seu modo próprio de reprodução, de alimentação, de crescimento e de extinção. E apesar de haver tudo isso, hoje se fala até na consciência dos átomos que formam as células, eu e minhas células somos um, que é a mensagem da unidade. Mas deixando de lado todo e qualquer problema de ficção, entende-se para a vida tal qual nós temos em nosso planeta que uma das condições fundamentais é a existência da água em 3 estados físicos. A possibilidade de termos água em estado líquido, água em estado sólido e água em estado de vapor possibilita uma vida como a nossa, que depende de condições especialíssimas para se manter e é baseada no protoplasma e no carbono. Pois bem, este planeta descoberto agora fora do sistema solar é chamado exoplaneta. Exoplaneta é o nome dado em astronomia para planetas que ficam fora do sistema solar, que aliás é muito pequenininho. Nós não temos ainda noção, nós temos dificuldade de imaginar o que é essa imensidão cósmica. Existe a escala de um astrônomo inglês, o James Jeans, tem uma frase muito interessante. Ele diz que o universo, a melhor maneira de descrever o universo, ainda que imperfeita e inadequadamente, seria considerá-lo como um pensamento puro. Ele fez uma escala, para que nós tenhamos uma ideia, vou dar só 2 tópicos dessa escala que ele fez, que o sistema solar todo, se o sistema solar todo fosse do tamanho de uma moedinha de 10 centavos, a nossa galáxia seria do tamanho das 2 Américas somadas. E a nossa galáxia não é a única, nem é a maior. Então chama-se exoplaneta esses planetas que existem fora da nossa galáxia. Este descoberto agora tem 1,5 vezes o tamanho da Terra, seria uma superterra, uma terra gigante, mas as temperaturas médias oscilam entre 0 e 40 graus Celsius.
Se as temperaturas médias oscilam entre 0 e 40 graus Celsius, nós temos condições de água em estado sólido, líquido e de vapor. E quem sabe, então, dentro das mesmas condições físicas, o fenômeno da vida terá condições de eclodir, como aconteceu aqui na Terra. O interessante é nós pensarmos um pouco adiante. Se a vida tiver começado 200 anos antes do que começou aqui, estivesse desenvolvido nas mesmas condições da nossa, que destruição espetacular ou que evolução fantástica nós teríamos nesse planeta. Porque quanto mais nós vamos avançando no tempo, mais invenções, mais descobertas extraordinárias surgem num tempo cada vez menor. Sim, Matias. Esse cidadão, ele fala numa dimensão cósmica. Mas, Matias, tu sabe, Eu sempre digo isso aqui. Matias, e gosto de dizer. Porque é uma homenagem que se impõe. Eu digo aqui nesse programa, nesse Vale Tudo, que me faz lembrar um mata-borrão que tinha ali na Borges Medeiros. Ali tinha aquele Vale Tudo ali. O professor Lima não é brincadeira. Porque eu digo, ele é gênio, ele está fora. Isso aqui que o Baldi diz, da nossa realidade. chega uma hora e começa a doer a cabeça dele. O Baldi? Não deve exigir muita coisa para doer aquela cabecinha. Mas, Matias... Mas tu tem essa sensação. Então eu digo, não gosto de falar isso na frente dele, porque posso até constranger. Enquanto ele falava, eu comecei a pensar, eu estou lendo um livro muito interessante de um moçambicano, que é um grande ator, em que começa o livro e um velho, que era um homem rural, que tratava de uns cabritos, de umas ovelhas, mas ele pastoreava de noite, que é tal o calor na África, que ele tem que pastorear de noite. E ele estava indo para casa, olhando o firmamento, e cai uma estrela. Caiu uma estrela. E ele ficou olhando aquela estrela, achou que podia usar, viu, era toda de ferro, e viu que podia usar talvez o resto da estrela para fazer um portão para ele. E aí tentou botar a mão e ficou com as mãos todas fosforescentes. E ele ficou horrorizado. E ele depois correu para a mulher dele e disse: mulher, eu fiz o que devia fazer, que foi a minha atitude diante do nosso professor Moacir. Eu aprendi desde menino que a gente tem que ser como uma impala, que é um bichinho que tem lá, que na hora do perigo ele fica quieto. Quanto mais silencioso fica, menos perigoso é para ele. Então eu fiz questão de, na frente daquela estrela que caiu, ficasse no silêncio. E eu fiquei perante o professor Moacir no silêncio absoluto. Quero continuar, eu respeito. E fico imaginando como é que nós vamos fazer, que tipo de cavalo a gente pode pegar, o tipo de protoplasma, para fazer para chegar nesse planeta, se caso acontecer o que está acontecendo aqui na Terra, a destruição da Terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Antes de tu voltar para essa tua situação de impala. Estou empalado. Deixa eu lembrei disso. Deixa eu também. dizer uma coisa para vocês. E eu me impressionava muito quando vi o professor Moacir. Mas me impressionava no sentido assim, pânico. Porque o professor nos contava para o Rio Grande, que se aproximava um corpo estranho desse em direção à Terra e ia explodir tudo. E ele conta com tal firmeza, de uma maneira tão substantiva, que realmente impressiona, porque ela tem todo esse conteúdo de credibilidade. Claro. Então isso me impressionou. Eu ia para casa, não dormia, vai explodir isso aqui. Vai bater um negócio. Aí no outro dia eu me encontrava com o professor e dizia assim: vem cá, professor, e aquele meteorito, sei lá o que é aquele negócio que está vindo 3 ali? mil anos. Quando é que vai chegar aqui esse troço? Daqui a uns 4 mil anos. Mas eu não estou dormindo por um fenômeno desse. Então eu acho que realmente o professor, respeitável professor nessa dimensão cósmica, ele fala de um fato que é notícia hoje, claro, mas evidentemente não me atrela a sua reflexão, porque eu não tenho... A minha preocupação nesse momento... É empalado. É com essa... Não fico empalado. Eu procuro outra floresta, onde não cai estrela. Eu procuro outra floresta. Por exemplo, essa macaquice da Polícia Federal de denominar como é que é? Hurricane. Essa foi que história é essa? Pode ver que foi o candidato que história sugeriu. é essa? Pode ser. Tem boas relações com a polícia. Para o telespectador saber, a Polícia Federal deflagrou mais uma das suas
sei lá, seus procedimentos policiais aí e prendeu o juiz, prendeu o desembargador, prendeu o advogado, prendeu todo mundo, está todo mundo na cadeia. Estava na cadeia dessa. Já saíram. É. E é exatamente esse é o aspecto que eu quero tocar. É esse conceito de clamor público. E por que para uns se mantém na cadeia durante... Foro privilegiado. Não tem 81 dias, que é aquele número que a lei não refere, mas que, na prática, nós acabamos adotando como prazo limite de duração da prisão preventiva. Então, ninguém pode ficar mais de 81 dias preso, então tem que largar. E tem uma leizinha dessas dos crimes tributários que acaba, então, acolhendo esse número e fala nos 81 dias. Mas isso não vigora sempre. Isso não vigora. Embora aquele preceito constitucionalizado, que tem essa dignidade constitucional, de se respeitar a situação do sujeito, do agente dito criminoso, quando ele tem profissão definida, quando curso superior. ele é casado, quando curso superior não se exige, senão para prisão especial. Senão para prisão especial, não, mas para não se decretar a prisão preventiva contra ele, porque ele é portador dessas circunstâncias. Mas aí se decreta, a despeito disso se decreta. E a despeito disso ele vai ficar na cadeia mais de 81 dias. Vai ficar o tempo que quiser. Porque se a gente fizer alguma coisa, como eu requeri um habeas corpus para um cliente meu que estava preso há mais de 6 meses, em desrespeito a todos esses princípios, tudo isso, eu requeri e o ministro Paulo Medina, esse que está na cadeia hoje, me indeferiu. Mas um gaúcho não sabe disso. Já se dizia aqui, aos amigos, justiça e favores, aos inimigos, às vezes, justiça. Aos amigos, justiça e favores. Mas com relação, só para não deixar passar, transitar julgado, porque eu dou pareceres seguidamente, diariamente praticamente, com relação a esse assunto, essa contagem de 81 dias não é um dogma inflexível. É uma regra. Agora, se a culpa for da defesa, por exemplo, se o processo for complexo, aí sobreleva o interesse público da necessidade da prisão. Então isso é como uma regra, não é um dogma inflexível. Não. Eu já trabalhei com um processo agora, recentemente, cujos réus estavam presos preventivamente há mais de 6 meses. Não, mas subsistia a necessidade. O que ocorre é o seguinte, o meu caro procurador vai concordar comigo. Nós vamos ficar com Impala. Não, o meu caro, não, vai concordar comigo. É mais complicado. É o seguinte, é só porque tem telespectadores nos ouvindo. E para não transitar em julgados. É que, evidentemente, há um outro princípio, porque se eu sou a causa determinante dessa demora, e eu sou o defensor, eu não posso alegar em meu proveito aquilo que eu mesmo gerei. Mas alegam. Não é? Bom, evidentemente, né? Nós não temos como impedi-los. Claro. Agora, eu acho que este princípio, na dúvida, não pode deixar de ser aplicado. Agora, não pode deixar de ser aplicado, porque se insere dentro daquele outro princípio também constitucionalizado da ampla defesa. Mas o senhor vai concordar comigo, vamos entrar num consenso. Com relação a esse caso concreto aí, dos magistrados, do membro do Ministério Público Federal, infelizmente, e dos bicheiros, conhecidos bicheiros, croques, conhecidos nacionais. O Tucão, essa turma já é conhecida. Presidente de honra da escola. Eu, sinceramente, acho que a sociedade, todos nós, devemos exigir mais dos magistrados e do membro do Ministério Público. Esses traíram a confiança da sociedade e a confiança merece da classe. Mais tempo de prisão. Merece mais tempo. A culpabilidade deles, na minha opinião, é muito maior que a dos outros. Eles são especialistas em direito. Ganham bem, têm toda a segurança para trabalhar. Quando a gente faz concurso público, e eu fiz o concurso há 20 anos, eu sabia que eu trocava a possibilidade de enriquecer por uma segurança. Eu nunca vou enriquecer, mas eu não vou ter problema. Tem que se exigir mais, a sociedade tem que exigir mais. O Turcão não é o nome dele? O Capitão Guimarães? Não sei o Anísio. Não são referências. Claro que não. Agora, estes magistrados são referências éticas. É o que ele está dizendo. Deveriam ser. É ou não é? Então eu acho que exatamente é aí que o nível de exigência ou de exigibilidade é maior, porque eles são referências. O que resta desse país?
Nós já Carreira falamos isso. Alvim, Nós estamos perguntando isso todos os dias. Olha, o que resta desse país? Este homem, doutor Matias, ele foi quase presidente do TRF, hein? Da região, lá do Rio de Janeiro, quase presidente. Ele foi vice-presidente. Carreira E só não, Alvim? claro, e só não foi eleito. O Carreira Alvim, não Porque sei os seus quantos pares livros não. ele tá. O ministro Paulo Medina, que ontem o Procurador-Geral da República apresentou denúncia formal contra todos os investigados. O processo foi desmembrado, que eu achei correta a decisão. Por quê? Porque quem tem foro privilegiado fica para ser julgado no Supremo. Quem não tem vai ser julgado lá na Vara Federal do Rio de Janeiro. Isso é uma decisão que vai dar agilidade. O que eu não concordei, eu não entendi, disse ontem aqui, repito, ou solta todo mundo ou prende todo mundo. Essa dos desembargadores saírem e do membro do Ministério Público sair e os bicheiros ficarem presos, eu só acho o seguinte, ele vai deixar para o juiz competente lá da vara do Foro Federal, competente para julgar esses bicheiros, apreciar a permanência ou não da prisão. Pode ser, mas se ele tinha competência para prisão temporária, ele tinha também para preventivo. Ah, sim. Agora, só para concluir a questão do Operação Hurricane, né? Hoje tem outra, ontem, que é a Game Over, que é a operação contra os como é o nome das máquinas caça-níqueis. Eles Game Over. deram o nome de Operação Game Over, quer dizer, jogo encerrado. Quer dizer, é o combate às caça-níqueis. É a outra operação da Polícia Federal que... E tá dando tilt em muita gente, né? Como é Férias. Desculpa. Férias de julho, perdão, é com a Ouro e Prata Turismo, que tem uma oferta de viagem para Bariloche. 7 noites de hotel, transfers e passeios incluídos, com voos fretados que sairão de Porto Alegre nos sábados, indo diretamente para Bariloche. Tudo isso, 7 noites com tudo incluído, passeios, transfers, tudo isso a partir de $788 em apartamento triplo no Hotel Internacional. Não perca essa oportunidade de conhecer ou rever Bariloche com a Ouro e Prata Turismo, 3357-5353 e boa viagem. Está pensando em trocar de carro? A Iler Veículos conta com produtos selecionados com certificado de garantia e procedência. Além disso, efetua revisões com parceiros terceirizados em cada veículo. Possui um belo quadro de competentes profissionais. A Iler Veículos também financia seu pagamento em até 60 meses para veículos a partir de 1997, com entrada de 10%. Mas a Iler Veículos só não vende somente, ela compra o seu carro. Se você quiser vender o seu carro, procure também a Iler Veículos ou coloque o seu carro lá à venda em consignação. Onde é que fica a Iler Veículos? Na Avenida Sertório 4021. Repito, Avenida Sertório 4021. Compra também o seu veículo, Laura. Comerciais, já voltaremos. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina. Lavagem perfeita, sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Comece o sábado de casa nova. Compra e venda de imóveis é no Classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. Nosso e-mail continua à sua disposição nesta terça-feira, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o fone fax 3231-5180. Santa Cecília? A Santa Cecília está à sua disposição também para você trocar os seus móveis, mandar fazer móveis novos, o que você desejar. Tem meio século de tradição, aceita pagamento em financiamento até 36 meses e o primeiro pagamento você pode pagar daqui a 150 dias. Fábrica de Imóveis Santa Cecília fica na rua Santa Cecília, 1370. E a habitação está à sua disposição na Padre Chagas, número 79, para que você não fique mais sem ouvir direito. Vá lá e compre até 12 vezes sem juros um aparelho auditivo importado da Alemanha com a mais alta tecnologia digital disponível. Nós temos as imagens do aparelhinho que é pequeno, como se fosse um fone de ouvido feito sob medida para você. Habitações Padre Chagas 79, segundo andar à sua disposição. Ouvir é bom e saudável. 2108-1900. A ausência do nosso comandante Flávio Alcaraz Gomes hoje do programa dos Guerrilheiros é que ele está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre pelo Jubileu de Ouro da Rádio Guaíba, que completa no dia 30, 50 anos de existência. E o Flávio Alcaraz Gomes foi fundador da Rádio Guaíba, junto com o Sidney Coelho,
com o Celso Costa e com o jornalista Amir Domingues. São os 4 fundadores, estão lá na Câmara Municipal, onde numa iniciativa do vereador João Antônio Dibbe está sendo homenageada a Rádio Guaíba e esses 4 fundadores. Por isso, o Flávio está sendo homenageado junto com esses seus 3 colegas na Câmara Municipal de Porto Alegre, repito, com a presença de grande número de público, por uma iniciativa do vereador João Antônio Dibbe. Tudo bem, JK. Doutora Barata. Pois, eu, a pedido de alguns pacientes meus que encontro e que são nossos fãs, vou conversar um pouquinho sobre cólica renal, que é uma dor importante que as pessoas têm em um dos lados, a dor renal, que é causada pela obstrução ao fluxo da urina. Normalmente, a urina é produzida dentro do rim e essa urina produzida dentro do rim deve ser eliminada para dentro das cavidades renais e eliminadas pelo canalzinho chamado ureter, que vai até a bexiga. Então, a obstrução aguda desse fluxo causa a cólica renal, que é uma dor violenta, muita gente já viu, porque a incidência de cálculo, que a maior é em torno de 15% entre os homens e 5 a 7% nas mulheres. A maior causa, o maior fator de obstrução ao fluxo da urina é realmente causado pelos cálculos. O cálculo é o grande responsável pela obstrução aguda do fluxo da urina, ou seja, o cálculo é o grande responsável pela cólica renal. O que a gente faz em função da cólica renal? Como é que a gente trata a cólica renal? Nós temos uma expressão que foi criada até por mim, que é observação ativa. O que é isso, observação ativa? Não fazer nada, mas se ativar. Não é assim. Como a gente sabe que a grande maioria dos cálculos renais são eliminados, entre 70% e 90% dos cálculos são eliminados, então nós podemos ficar observando a sua saída, mas ativamente. Como é que se chama isso? Nós vamos começar a dar remédio para a dor, vamos começar a dar remédios que diminuam o fluxo sanguíneo renal, dar remédios que dilatem o ureter e ficar observando o que acontece. Porque em cerca de 70% a 90% dos pacientes, os cálculos saem. Quando é que os cálculos não saem? O que faz com que o cálculo saia? Primeira grande coisa é o tamanho do cálculo. Quanto maior o cálculo, menor a chance de sair. Cálculos com menos de 4 milímetros têm 95% de chance de sair. Entre 4 e 6 passa para 50%. Ou seja, um cálculo com mais de 6 para sair é muito difícil. Então nós temos que ter em mente o tamanho do cálculo. Existem outros fatores que são importantes para a gente sair da observação ativa e tomar alguma atitude terapêutica. Que outros fatores são esses? A presença de dor que não cede com os remédios habituais. Se as pessoas continuam com dor importante, nós temos que tomar uma atitude para tratar o cálculo ou drenar o rim, para acabar com a dor. Qual é o outro fator que faz com que nós tomemos uma atitude em relação a um cálculo até pequeno? É o aparecimento de infecção. Quando os pacientes, junto com a obstrução, criam uma infecção, esse binômio é extremamente perigoso. Temperatura de 37,5 para cima e calafrio significa que nós temos que tomar uma atitude em relação a esse cálculo. Ou drenar o rim, ou quebrar a pedra, usar litotripsia, usar várias coisas para mexer com o cálculo. Ainda existem outros fatores importantes. O primeiro deles, o último deles, é assim, a permanência do cálculo por mais de 14 dias no mesmo lugar do ureter. Se o cálculo fica mais de 14 dias no mesmo lugar do ureter, ele cria uma reação inflamatória nesse canalzinho que é o ureter, e essa reação inflamatória se transforma numa obstrução, num estreitamento definitivo. Então essas são as coisas principais que eu queria falar em termos de cálculo. O que nós temos que fazer, a primeira coisa quando aparece uma cólica renal, é não tomar muito líquido. Muita gente vai dizer, toma bastante líquido para eliminar o cálculo. Não façam isso. Tomar bastante líquido significa aumentar a cólica fantasticamente. Porque nós temos uma obstrução, a urina está retida, nós tomarmos mais líquido, nós vamos aumentar a dor. Então, essa política de tomar muito líquido para fazer o cálculo sair não é boa. Ela dá muita dor e cria obstrução importante. Não precisa aumentar nada, deixa o paciente ficar como quer. Tá? As horas... Dá licença, professor. Suponhamos que o rim seja... Isso. Na minha mão aqui. Esse fluxo se dá através de um ureter. Quantos ureteres? O plural é esse? Um rim é formado de milhões de glomérulos, que são pequenas maquinazinhas, tipo aquelas do professor,
que fabricam a urina. O que é a urina? A urina é a água e os sais que no momento nós não estamos precisando. Então, essas pequenas maquinazinhas chamadas glomérulos, elas filtram todo o sangue. E depois, o que sai do glomérulo, que são os túbulos, retiram a água, retiram o sal, tiram o potássio, põem mais água. Enfim, a resultante disso é a urina, que cai dentro de um recipiente maior dentro do rim, chamado pelvis renal. Tá. Desta pelvis renal, a pelvis renal cheia de urina, ela se contrai e expulsa a urina através de um canalzinho, de cada lado, que é o ureter. Tá. Então, o ureter vai com contrações levando a urina até a bexiga. A cólica renal nada mais é do que a obstrução do ureter ou uma obstrução a nível da pelve, na passagem da pelve. Tá, era isso que eu queria. Então eu pergunto, neste ureter não dá para se pensar num stent? Mas os stents nasceram a partir dos ureteres. Tá. Nós colocamos cateteres no ureter e drenamos a urina. É uma das coisas que se faz. Quando o cálculo fica mais de 14 dias, ou se começa a ter infecção, ou se começa a ter alguma alteração, não sair do lugar, a dor é intratável, nós colocamos um aparelhinho por dentro da bexiga e através desse aparelhinho nós colocamos uma sonda no ureter, que eventualmente é um stent, que fica durante algum tempo. Chama-se um catéter duplo J. Doutor Barata, e uma forma de prevenção da criação dos cálculos ou depois de criado que ele vá para o ureter? Tem alguma forma? Este é o grande, é a grande sabedoria. Vamos fechar a torneira. Para fazer isso, nós temos que fazer o quê? O que é a litíase? O que é o cálculo? O cálculo é uma resultante, assim como é o sal. Como é que se faz o sal? A água do mar entra dentro de um recipiente, se fecha o recipiente e se deixa sol bater em cima. Então, como é que ocorrem os cálculos? O cálculo ocorre porque a urina, que é uma solução saturada, de repente se torna supersaturada. E por que ela se torna supersaturada? Ela se torna supersaturada porque nós passamos a diminuir a quantidade de líquido e fazemos assim uma urina extremamente condensada, com muito sal e pouco líquido, ou então nós temos algum tipo de alteração, seja alimentar ou seja metabólica, que produz muito sal. Existe uma terceira possibilidade, que é uma diminuição dos inibidores da cristalização. E eu falo isso porque tem uma implicação importante na prevenção. Os inibidores da cristalização são aquelas substâncias que impedem que os sais normalmente precipitem e cristalizem. E nós temos esses inibidores. O inibidor da cristalização mais importante é o citrato. As frutas cítricas têm grande quantidade de citrato. Nós podemos evitar cálculo, na grande maioria das vezes, claro que a gente tem que fazer uma avaliação, tomando muito líquido, fazendo uma grande diurese e tomando grandes quantidades de citrato, que pode ser, a gente manda fazer o citrato, ou pode ser um suco de limão, 120 mililitros de limão, de limonada, de suco de limão, dentro de um recipiente com água, coloca gelo, pode ser adoçante, pode ser açúcar, e as pessoas passam a tomar esse suco de limão durante todo o dia. Com isso, nós vamos proteger o trato urinário. Muita água e inibidor da cristalização. A dor diz que é comparável do parto, né? Não, é maior. É maior. Nossa, eu tenho um amigo, querido amigo, que estava em casa e desmaiou. Caiu duro. Lancinante, e a família achou que fosse infarto, que tivesse morrido. E ocorre nesses períodos de grande falta de chuva, muito calor, que é uma desidratação. Mas tem outra dor pior que essa ainda. Nós vamos deixar. A dor do amor, tudo bem. Você está pensando em aumentar sua empresa, construir um ginásio de esporte? O senhor que é prefeito do interior do estado? Ou o senhor quer aumentar a sua indústria, construir um novo pavilhão e precisa de estrutura metálica? Então contate com a Polmac em Estância Velha. O telefone é 3561-6825. Aí estão algumas das estruturas metálicas da Polmac de Estância Velha. Eles contam com uma equipe técnica treinada e altamente capacitada, inclusive com engenheiros e projetistas à disposição de seus clientes para que suas obras sejam dimensionadas e executadas com o máximo de qualidade e economia. Volto a repetir o telefone da Polmac em Estância Velha, é 3561-6825, Laura. Comerciais. Estão... Dias perfeitos. Noites sem mosquitos.
Gimo Inset 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos.